Round Doce está de volta, dando continuidade à entrevista com o doutor Eduardo Gonçalves, que é advogado criminalista e está comentando com a gente sobre a importância do direito criminal e a sua extensão para o equilíbrio na sociedade. Eduardo, a gente estava comentando no primeiro bloco sobre as finalidades do direito, que seria, de fato, o direito criminal. Dando continuidade no assunto, comenta um pouco para a gente sobre como, em situações, como as pessoas podem saber que elas estão precisando de um advogado criminalista. Sim. A primeira coisa que a gente tem que observar é que quando vai ser necessário a busca de uma consultoria, né, jurídica na área criminalista ou, né, buscar um advogado criminalista, é quando a pessoa está sendo acusada de um determinado crime ou até mesmo, né, essa pessoa cometeu um crime, ou também, né, a gente não pode deixar de ressaltar aqui, quando a pessoa é vítima de um crime, porque existe, às vezes, um rótulo, né, de uma cultura muito sem instrução, de que o advogado criminalista defende bandido. Né? Na verdade, o advogado criminalista defende o bom direito e as garantias fundamentais. Então, não é que você defende o bandido, você defende as garantias fundamentais. Bom, de um processo, para que ele possa ter ali, né, a sua ampla defesa, o contraditório. O advogado, ele não só defende, mas ele pode também ser auxiliar numa acusação, né? Ele pode ser contratado ali por uma vítima, né, e ser auxiliar numa suposta ali, acusação, uma suposta acusação, ele pode ser ali, trabalhar também como auxiliar de acusação. Então, assim, o trabalho é amplo, né? O trabalho é árduo, né? E as pessoas devem, né, nesse Estado democrático de direito, tirar esse rótulo que tem, que é o rótulo de o advogado criminalista, ele defender só o bandido. Não, ele defende garantias fundamentais que estão ali consolidadas na nossa Constituição. Inclusive, as pessoas às vezes se confundem um pouco, ou às vezes fica, né, nessa questão até do tabu, né, que você está comentando aí, sobre o advogado criminalista defende o bandido. Mas lembrando que entra em normas também dos direitos humanos, né, porque direito Sim. humano é todo direito do ser humano, compõe a sociedade, então é um direito que a pessoa tem e não tem como tirar aí esse direito que a pessoa tem, né, sobre determinado assunto e essa situação. Agora, em cenário do direito criminal, um réu ele pode ser julgado apenas em confissão? Olha, se ele pode ser penalizado apenas com a confissão. Bom, não. Né? A confissão, ela está ali dentro do conjunto de provas. E nas provas, né, no conjunto de provas, você não tem uma hierarquia. Né? O juiz, quando ele vai avaliar, né, aquele conjunto probatório ali, ele avalia o todo, para ele fundamentar a decisão dele final. Então, a confissão, outrora, né, lá no período inquisitivo, ela era a rainha das provas. Mas naquele tempo, né, antigo, né, do inquisitivo, você conseguia uma confissão até mesmo através de uma tortura, né? Então, às vezes, a pessoa era condenada sem ter ali, sem ser realmente autor daquele crime. Mas, hoje, a confissão, ela diz respeito tão somente à autoria. Às vezes a pessoa chega um cliente chega e fala assim, doutor, eu vou confessar o crime, eu fiz, o jogo está perdido. Não, o jogo não está perdido. Você confessou, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né, clássico, subtrair um objeto. Chega um pai que vai no supermercado e subtrai um chocolate, né, de R$3. Aí é preso por furto, né, e o juiz ali vai analisar, né, o delegado vai analisar, e é injusto você colocar aquele cidadão, não que a conduta dele não seja, né, a conduta dele foi ali reprovável,
mas é injusto você colocar um cidadão desse dentro de uma cela. Então, você tem um instituto dentro do direito penal que é o princípio da insignificância. Ou seja, é um autor, confesso, que não vai ser, entre aspas, penalizado com a pena ali de prisão. Entendi. E fala agora um pouco sobre os antecedentes criminais, o que são eles? Os antecedentes criminais, eles é a sua vida, né? Se você tem bons antecedentes, você tem a porta aberta para muitas coisas. E hoje a dúvida que paira, às vezes, é em relação a, doutor, eu fui penalizado por um crime. Eu fui penalizado por um crime, eu cumpri a minha pena e agora eu estou querendo uma vida nova. Eu quero viver uma vida nova. Como que eu faço? Porque eu vou ali procurar um emprego, meus antecedentes criminais estão lá, né? Processado nisso. A pessoa entra no Google, digita meu nome completo, sai lá o meu número de processo. Eu não quero isso. Tem como apagar? Olha, apagar não, mas tem como colocar em sigilo esses dados. De que forma? O Código Penal, no seu artigo 93, 94 e 95, trata de um instituto chamado reabilitação criminal. A reabilitação criminal, ela guarda alguns requisitos. E esses requisitos, ao ser observado, a pessoa que cometeu algum crime e cumpriu aquele crime, aquela pena, esses requisitos observados, ele torna aquelas informações ali em sigilo. Então, a pessoa não vai ser penalizada pela segunda vez pelo olhar da sociedade, às vezes, que vai discriminar, né? Fulano já foi preso, fulano foi condenado. Não. Então, quais que são os requisitos? Primeiro, pós-pena, 2 anos. Pós-pena tem um lapso temporal de 2 anos. 2 anos sem sair do país, né? O domicílio sem sair do país. A terceira é o bom comportamento, né? Demonstrar um bom comportamento aqui na esfera pública, na esfera privada e, eventualmente, também a quarto requisito é o ressarcimento do dano. Dentro desses requisitos ali, você está, né, apto a requerer a reabilitação criminal. E qual que é o efeito disso? O efeito é, quando uma pessoa for consultar o seu nome, ele vai estar em sigilo. Então, você não vai estar ali, não vai se sentir mais constrangido, porque você já pagou a sua pena, você já pagou ali a sua situação e agora você pode seguir a vida. Um caso muito emblemático, um dia uma pessoa me procurou, é em relação ao concurso público. Né? O concurso público, a pessoa tem ali em uma das fases a investigação, né, da vida pregressa. E quando a pessoa tem a reabilitação criminal, aquela investigação, aquela situação dela ali envolvido, fica ali em sigilo. Então, porque a pessoa fala assim, então eu não posso mais fazer concurso público? Não. Você agora pode fazer concurso público, você cumpriu a sua pena, você não vai ser penalizado novamente com o olhar da sociedade que às vezes discrimina. Sim, entendi. Eduardo, então a nossa entrevista já está encaminhando para o final. Eu gostaria de agradecer você, em nome de todos da TV Rio Doce, por ter aceito o convite, né? Espero que você tenha sentido à vontade aí, o pessoal de casa também tenham captado aí a mensagem, né? Entendido um pouco mais sobre essa área que é uma área muito extensa, né? E é de extrema importância para toda a sociedade. Eu agradeço também pela oportunidade, é uma satisfação estar aqui com vocês. O Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e até amanhã.